cara ali. Deixa eu ver. Aquele ali. Vamos lá, vamos lá. Fique à vontade. Ei. Bom, gente, a nossa ideia é fazermos um hangout com eles aqui, tá? Vai ser um tempo bem descontraído, tranquilo. Tivemos alguns problemas técnicos. Cabo de internet rompeu aí fora, aí no bairro aí, então nós estamos sem internet. Mas vai dar tudo certo, estamos usando ali o 3G, 5G, 4G, enfim, o pessoal está se virando ali nos 30. Nós iremos utilizar, queridos, um QR Code, tá? Que vai aparecer nesse telão aqui em cima, tá certo? Qual que vai ser o trabalho de vocês? Vocês vão apontar o seu celular para esse telão e vocês vão responder as perguntas que serão feitas ali e, ao mesmo tempo, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas também, tá certo? Então, enquanto nós estamos aqui interagindo aqui com as perguntas para os entrevistados, vocês também vão poder interagir daí, tá certo? O Matheus está ali nesse ajuste aí do QR Code, nós vamos estar junto aqui para poder fazer desse momento um momento um pouco mais dinâmico. Deu para entender? Todo mundo preparado com o celular aí? Sim? Beleza? Então tá certo. Então vamos começar aqui as nossas perguntas. André, por favor, traduza para ela que nós vamos começar as perguntas. Eu estava ali ouvindo os dois, eu acho que a primeira coisa que fica no nosso coração é quando fala sobre o tempo que eles estão na Jocum, né? Não sei você, mas a gente já começa a se sentir pequeno nesse momento, né? E aí eu fiquei ali pensando comigo, será que vai ter alguém que vai deixar a gente menos, no sentido menos pior, né? Quando pensa no tempo e na carreira que eles se dedicam ao Senhor, né? A missões. Então, com base nisso, tio Wellington, quero fazer a primeira pergunta para o senhor. E eu reservei aqui uma pergunta, de alguma forma, provocativa até, se eu posso dizer assim. É que o senhor relata aqui para nós a sua vida e foi uma vida difícil. Inclusive, Mateus, manda para nós lá a perguntinha lá. Eu acredito que alguns desses jovens podem se identificar muito com a sua história, né? Podem se identificar muito com aquilo que o senhor passou. E o senhor mencionou na mensagem que nós deveríamos perceber os detalhes de Deus, mesmo nessa história, né, difícil. O senhor conseguiria detalhar para a gente pelo menos duas situações ou duas percepções que foram difíceis na sua vida, mas que você percebeu Deus te conduzindo, apesar dessas situações? Você percebeu, talvez não naquele momento, anos mais tarde, observando, né, o todo, como o senhor mesmo colocou aqui. O senhor consegue citar para nós, talvez dois momentos, um momento, que o senhor percebe que Deus o conduziu? Bom, em primeiro lugar, quanto mais tempo a gente tem na Jocum, menos tempo de vida pela frente. Então não reclama do tempo que você não tem na Jocum, significa que você vai ter muito tempo de vida pela frente. Eu lembro sim de dois momentos. Um, antes da minha conversão, eu sairia naquele fim de semana, eu tocava violão e me convidaram para uma festa. Eu tomava uns drinks naquela época e o grupo ao qual eu participava era da empresa onde eu trabalhava. Minha mãe nunca interferiu, porque na criação dela ela foi muito reprimida. Então, minha mãe nunca disse não para nada, mesmo que fosse imoralidades, mesmo que fossem coisas não decentes. Ela tinha um adágio dela que dizia: não quero que os meus filhos passem o que eu passei. E ela se aplicava isso a algo que ela chamava de liberdade. Ela não sabia definir que era libertinagem. E naquele fim de semana, eu já peguei meu violão, peguei minhas coisas, o grupo já ia passar lá, nós íamos passar o fim de semana numa fazenda, e ela chegou para mim no portão, nunca havia feito isso antes. Ela falou: filho, não vai não, eu estou com uma sensação muito ruim. Nunca havia feito isso. E eu ponderei e não fui. Deixei de ir naquele local. No domingo, a Kombi de volta foi
amassada por uma carreta descontrolada que perdeu o freio e só uma pessoa dos 14 que estavam na Kombi sobreviveu e mesmo assim ficou com a mente muito afetada. E nitidamente, depois da minha conversão, quando eu olho, eu compartilhei com os alunos e com vocês, é muito o reino de Deus, o cuidado dele, a formação dele é anterior à nossa conversão. Então ali, esse momento, eu vi muito a preservação da vida, claro, não entendo porquê e nem perguntei a Deus por que os outros não, mas na minha vida pessoalmente eu senti que foi um livramento já com propósito lá para frente. O segundo momento foi um momento, nós estamos fazendo impacto evangelístico no Rio de Janeiro e o grupo Ceifa estava lá conosco, era o último dia de evangelismo, eu tinha dinheiro no bolso, tinha minha aliança no dedo, tinha um monte de coisas já para sair dali de férias com a minha esposa. E no último dia de evangelismo, um grupo nos cercou, nos rendeu, levou minha aliança, levou o dinheiro que a gente tinha para as férias, levou a carteira de todo mundo. Eu ouvi o nome de um dos integrantes e pedi, devolve meus documentos, tira o dinheiro e tal. E ele congelou e eu vi a besteira que eu fiz, porque eu escutei o nome dele e o chamei pelo nome. Então eu assinei minha sentença de morte. E ele olhou para mim e no momento, eu acho que ele pensou, eu vou matar esse cara, ou ele ficou engodado, acho que Deus cegou o entendimento dele, ele jogou minha carteira de volta. Eu peguei minha carteira e entrei em briga com Deus. Falei, Senhor, nós estamos aqui pregando o Evangelho, nós estamos aqui fazendo a Tua vontade, nós estamos aqui te servindo. Era lá na entrada da Marquesa de Sapucaí. Falei, o Senhor permite esse tipo de coisa, o Ceifa veio nos ajudar, roubou de todo mundo. Aí o Espírito Santo falou comigo, você veio fazer o que mesmo no Rio de Janeiro? Eu falei, eu vim pregar o teu evangelho, eu vim transformar a sociedade, eu vim te servir. Ele falou, então, na minha vontade permissiva, eu estou te dando a oportunidade de ter empatia com o povo que você vai alcançar. Eles passam por isso todos os dias. Então, eu estou te dando a oportunidade de aprendizado, sentir na pele a vida daqueles a quem você vai ministrar. Uau! Quem não conhecia essas histórias do tio, eu nunca tinha ouvido falar, muito bom. E o senhor respondeu de maneira muito clara sobre esse cuidado de Deus, sobre a sua vida, apesar de todas as circunstâncias, né? E para a Barbie, eu tenho uma pergunta para a Barbie também, tá? A Barbie falou muito, então, sobre a questão vocacional, né? E esse reino de Deus, né? Sendo essa vontade de Deus sendo feita aqui na Terra. E, obviamente, que isso nos impulsiona a entender que a vontade de Deus, para ser feita, a gente precisa deixar alguma coisa, né? Ou temos que deixar coisas. E a minha pergunta para a Barbie é a seguinte. Barbie, o que você precisou deixar que mais te custou nessa carreira? The most expensive thing to let go. Yes. A coisa mais cara para deixar. Each stage had things to let go. Cada estágio da nossa vida tem coisas para serem deixadas para trás. Maybe one of the first things, and single people will identify, is I had to say, okay, Lord, I want to be married, but if you say no, then I want to let go of that expectation. Talvez uma das primeiras coisas, e talvez alguns de vocês se identifiquem com isso, é: sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas eu quero casar. E se você não quer que eu case, eu estou disposto a abrir mão disso. And I cried. E eu chorei. Okay. But I really gave that. Mas eu realmente entreguei isso ao Senhor. God was good, gracious, and I met a wonderful man, married him. Mas Deus foi muito gracioso comigo. Eu conheci um homem maravilhoso e ele casou comigo. And then another expensive thing would be letting him go, because God
took him after 21 years. Uau. He died from cancer. E aí uma outra coisa muito difícil de abrir mão foi deixar o meu marido ir, porque Deus o levou de câncer 21 anos depois que a gente casou. And our kids were just teenagers, 14 Nós- and 17. Nossos filhos eram adolescentes, 14 e 17 anos. And I didn't like that title, or that new title, widow. I did not like that at all. E eu não odiava esse título, viúva. Eu odiava esse título. And yet it was, I had to do not this, but this. Mas eu tinha que fazer não isso, mas isto. And that was maybe expensive. Yes. E isso foi muito caro, muito difícil. In calling to a different place, the Lord called us as a family still from living in Hawaii E ser chamado para lugares diferentes, Deus nos chamou ainda como uma família para sair do Havaí. Everybody wants to go to Hawaii. Todo mundo quer ir para o Havaí, né? And the Lord called us to go to a place in the middle of the United States called Arkansas. E Deus nos chamou para um lugar no meio dos Estados Unidos chamado Arkansas. And people were shocked E as pessoas ficaram chocadas, because it's very, very different. porque são lugares totalmente diferentes um do outro. It's not a place that people go, oh yeah, go to Arkansas. Não é um lugar que você fala, eba, eu vou para o Arkansas. And being willing to say, yes, but God, you're calling us to go there. And so we let go of the status maybe of living in Hawaii. Então, dizer sim para esse chamado de Deus, a gente teve que abrir mão, vamos dizer assim, do status de morar no Havaí. And so those were some of the costs, I guess you would say, to following Jesus. Yeah. Então, It's so worth it. esse eu posso dizer que foram alguns dos custos que eu tive por seguir Jesus, mas eu quero dizer que valeu a pena. Amém. Amém? Povo. Tio Wellington, nós colocamos uma enquete aqui sobre quantos aqui nessa manhã se identificam com a sua história de família, esses jovens que estão aqui, né, diante do Senhor. E nós tivemos aqui 64 votos, e desses 64 votos, 58% dessa galera, em parte, se identificam com a sua história, se identificam com aquilo que o Senhor passou, né, em sua jornada, enfim. E dentro disso eu tenho mais uma pergunta que seria para os dois, tá? Para o Wellington e para a Barbie, tá certo? É bem provável que antes de Deus fazer algo através de vocês, Deus primeiro fez algo em vocês, né? E a gente fica observando assim a história de vocês e dá aquela sensação, né, de alguma forma de pessoas que têm algum tipo de superpoder. Né? Agora, o que Deus fez em vocês antes de fazer algo através de vocês? Eu vou quebrar em processos também. O processo ainda não terminou. Em todo o tempo, Deus trabalha conosco para a gente poder ensinar ou poder representar o reino dele. Em todas as etapas da vida, em todas as nuances que eu vivenciei, eu precisei aprender primeiro, para depois ter autoridade para ensinar. Então, não tem uma coisa definida, mas são várias áreas, inclusive hoje, se tiver um momento eu vou compartilhar com vocês, eu estou amadurecendo emocionalmente pelo convívio intencional de ter trazido a minha sogra como um princípio de honra aos pais para morar conosco dentro de casa. E eu sabia do inferno anunciado e eu escolhi fazer isso e crescer. E eu estou crescendo muito. É impressionante como a gente aprende. Aprende de várias maneiras. Eu vi que o problema não é o narcisismo de alguém, é como eu reajo ao narcisista. E a outra coisa, eu olho para minha esposa hoje, nessa escolha de convívio,
E eu tô entendendo ela demais, porque a escola foi boa, ela aprendeu a lição direitinho e não vem dela. Então, o aprendizado, vou fazer 68, estou aprendendo essas relações de família e relações humanas de uma maneira muito profunda hoje. Então, toda a minha vida ela é carregada de aprendizado. E se a gente remeter essa expectativa para Oséias 6:3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, não tem fase e maturidade definida. A gente pode crescer até o último dia da nossa vida. Amém. Bob? Something that came up early in our days in Arkansas, Uma coisa que aconteceu bem no princípio do nosso tempo no Arkansas, situation within our staff, situações com a nossa equipe. and one of my staff women, very strong personality. E uma das minhas obreiras, ela tinha uma personalidade muito forte. And we were together in another place, and we were planning to go after this big meeting. We're planning to go out to eat together. E a gente estava juntos num outro lugar e a gente estava planejando, depois do nosso encontro, sair para comer. My kids were just teenagers Os at meus that filhos stage. eram adolescentes nesse momento. And so when I suggested, okay, let's all go, our whole staff, go to this particular place, out for dinner after a whole day-long meeting. Então eu sugeri, vamos então para esse lugar, para esse restaurante, para a gente jantar, depois desse dia inteiro que a gente passou nessa reunião. The strong personality staff lady said, "Oh no, we're going to go here, but it's not very appropriate for kids. So you guys can find your own place." Não, mas aí a minha obreira, bem forte de personalidade, falou, não, a gente vai para esse lugar sim, mas esse lugar não é apropriado para crianças, então vocês podem ir com a sua família para outro lugar. She was very annoyed with our teenage kids that Ela day. estava muito irritada com os nossos filhos adolescentes. And it hurt me so much. E isso me machucou muito. And it was not a right thing for her to do. E não era direito dela fazer It aquilo. was not her place to make that decision. Não era direito dela tomar essa decisão. We could have, discussed it together, A gente poderia ter conversado sobre o assunto, but she had made that decision. It was final, and that was it. mas ela tinha tomado aquela decisão, era a decisão final dela e acabou-se. And so our family went off to this place, and the rest of the team went off to that place. Então a nossa família foi para um restaurante e o resto da equipe foi para outro. I was so hurt. I was so hurt by that. E eu fiquei muito machucada, muito ferida com That isso. when we met together in a few days, E quando a gente se reencontrou I alguns was- dias depois, I was ready to say, "That was terrible what you did." eu estava pronta para falar para ela, o que você fez foi horrível. But the Lord rebuked me. The Lord rebuked me. Mas o Senhor repreendeu a mim. And he said, "Yes, what she did was wrong, but you abdicated." Ele falou para mim, sim, o que ela fez foi errado, mas você abriu mão. It was a new word for me. I don't use that word. Foi uma palavra nova para mim. I Eu knew- não costumava usar essa palavra. I knew that was the word of the Lord to me. Então eu sabia que era Deus falando isso para mim. The leadership that I should have exercised, I pulled back. I abdicated. A liderança que eu deveria ter exercido com ela, eu renunciei, eu me calei. And so when we met together, I said, "What you did was wrong, but I ask your forgiveness because I abdicated in that setting." E eu, quando encontrei com ela, eu falei para ela, olha, o que você fez foi errado, mas eu peço perdão porque eu não atuei como líder naquele momento. God has called us into particular responsibilities, Deus me chama cada um de nós em responsabilidades específicas. and my tendency is to be a people pleaser, E a minha tendência é agradar pessoas to pull back, e me retirar. to say, "Okay, whatever, E falar, tá, tudo bem, faz do seu jeito. get hurt." Isso me machuca,
That's not what God called me to do. Mas não foi isso que Deus me chamou para fazer. And so I recognized that was a really important part in my having to take on leadership after my husband passed away. E eu reconheci que isso era uma pequena parte do meu papel de assumir lideranças, especialmente depois que o meu marido faleceu. Yes, to walk in gentleness and kindness, all of those things. Sim, andar em gentileza, em bondade, todas essas coisas. But not to shrink back from the calling that he has on me Mas, to lead. mas não ser omissa com o chamado que ele me deu de ser liderança. Ok, muito bom. Gente, vocês estão conseguindo entender? Tudo certo? Está acompanhando aí? Tá ok? Show de bola. Olha só, nós fizemos uma pergunta aqui, que é o seguinte. O que foi mais difícil deixar para trás para viver a sua vocação missionária? Então, nós tivemos bastante pessoas que falaram sobre família. Estou pegando aqui as respostas. Alguém colocou aqui Macapá. Isso aí foi difícil, né? Sair de Macapá. Pô, açaí, né? Foi a coisa toda, né? Fala sério. Mas família tá meio que no topo aqui, tá? Amigos, né? Aparece também. Estabilidade financeira, né? Vamos ver mais o que aqui. Um bom trabalho. Um bom trabalho. E alguém mencionou aqui o próprio país, né? País aparece aqui, ou pais. Pais aparece aqui 2 vezes. Seria a família, então, no caso, não é o país, não. Enfim, dentro dessa questão familiar que nós vimos aqui através da resposta deles, como vocês dois poderiam, de maneira bem simples, tá? Não precisa fazer uma resposta muito grande, tá bom? Mas de maneira reduzida, quais conselhos vocês dariam para esses futuros missionários e alguns missionários aqui que vão entrar nesse momento familiar? O tio Wellington lembrou muito bem, né? A questão dos nossos pais não envelhecendo. Como que vocês diriam essa relação da missão com a família de vocês? Que conselhos vocês dariam nesse sentido do cuidado familiar? Tio Wellington, primeiro para ele traduzir lá, então o senhor já pode começar. A palavra diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Evoluir e amadurecer emocionalmente, espiritualmente, é entender que Deus não nos levou ainda porque Ele quer que a gente fique por aqui em entranhados afetos relacionais. A gente se relaciona em todas as áreas de influência, tem relacionamento. Em todas as áreas de influência, tem pessoas. E o que nós precisamos fazer é ser indivíduos bem resolvidos. Por exemplo, irritabilidade. Se você sai de casa para dirigir seu carro com a predisposição já de que vai acontecer de um motociclista e tal, você vai brigar no trânsito. Então, um dos segredos relacionais que eu tenho, que aprendi no convívio do lar, com a minha sogra, com a minha esposa, eu entendo a minha esposa melhor, eu entendo minha sogra melhor, e eu entendo o motoboy melhor. Por que ele fica costurando ali, passando aquela caixa bem na frente? Ele tem uma família, ele tem uma influência de cultura, então, talvez assim, se você puder guardar uma palavra só, simplifica. Simplifica a sua relação, simplifica as tuas emoções, simplifica a sua reação e, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Começa botando essa máscara em você, respira fundo, conta até 10 e sai amanhã dirigindo teu carro com uma postura diferente, porque a gente vai ter oportunidade todos os dias. Eu não brigo mais com a minha esposa e o conflito era grande. Eu não brigo com a minha sogra, o conflito era grande. Nós somos de formações diferentes, as expectativas são diferentes. Minha esposa, ela é formada, minha esposa vem de Curitiba. Minha sogra tinha expectativa que ela casasse com um promotor de justiça, um advogado, um empresário bem-sucedido. Aí entra eu na cena sem nenhum desses adjetivos. E então, assim, eu me defendi a vida inteira tentando convencer que eu não sou, mas eu sou, eu tenho alguma coisa de boa. Eu passei a usar o que eu tinha de bom. Eu passei a tratar bem. Eu fui ofendido pela minha sogra durante 30 e picos anos.
E eu resolvi agir com generosidade, com bondade, com paciência. Ela está brigando comigo, eu estou beijando, estou fazendo um café, estou fazendo um chá. Ela tem 93 anos, é mega lúcida. E ela é picante, ela sabe onde cutucar. A partir do momento que eu soube fechar a minha boca e amá-la mais do que qualquer outra coisa, amar e entender a minha esposa, porque, gente, a gente vem dessa escola. E hoje eu estou ajudando a minha esposa nesses relacionamentos de família, dizendo para minha esposa, eu não posso dizer para ela, mas eu posso sussurrar com algumas frases. Eu não posso dizer para ela, você está igualzinha a sua mãe. Mas eu posso dizer, nossa, é difícil, né, cuidar do idoso. Tá meio parecida. É difícil cuidar do idoso. Nossa, vou orar a Deus para quando a gente ficar velho, a gente não ser dessa maneira, né? Então, assim, evolua em todas as suas relações humanas, evolua dentro da igreja, evolua dentro da Jocum, tenha domínio próprio. A Bíblia está cheia de conselhos que a gente demora tanto a aplicar, mas nós podemos ser seres melhores relacionalmente, espiritualmente, como fases ou como princípio, todos os dias, em todas as circunstâncias, seja na fila do banco, seja diante de uma ofensa, seja nas relações familiares. Relações familiares são as mais difíceis porque a gente tem algo chamado excesso de familiaridade. Esse excesso de familiaridade outorga no meu pensamento o direito de dizer o que eu quero dizer, mesmo que eu ofenda, e às vezes até a ofensa é intencional. Então, tem um excesso de familiaridade, mas na bondade, na mansidão, no domínio próprio, tudo aquilo que a palavra ensina. Ok. Barbie. Okay. So how many DTS students are here? Quantos alunos de ETED nós temos aqui? So great. Now, are you all from Brazil? Todos vocês são do Brasil? No. Where from? De onde vocês são? México? Where? México? Argentina? Argentina. Yes. Oh, I want to talk to the Argentina people. Okay. I want to talk Ela quer conversar com a pessoa da Argentina. later. Depois, não agora. Later. Ali. Okay. And Depois. so Argentina and Mexico? Argentina, México, Portugal. Portugal. Yes. De onde? Portugal. Yes. Okay, so 4 nations in your DTS, yeah? Então, na ETED tem 4 nações, certo? That's so cool. I love Isso é tão that. bom, é tão legal. So, you've already started to answer that question about leaving home, leaving family. Vocês já começaram a responder a pergunta sobre como lidar com a família, deixando a família. And I'm sure if I would talk, you would have stories to tell, E right? tenho certeza que se eu conversar com vocês, todos vão ter histórias para contar, certo? Was God faithful or did he let you down? Deus foi fiel com vocês ou ele te decepcionou? Yes, he let you down? No, he was faithful. Oh, he was faithful. Okay. Yeah. He was faithful for you to get this far. Ele foi fiel com você até este ponto. He's faithful for the next step. Ele continuará sendo fiel nos próximos passos. And when that involves saying bye-bye for a time to family, E se isso envolve dizer adeus para sua família, he may not tell you the whole big picture of years and years. ele pode não te mostrar a imagem que ele tem para você daqui a vários e vários anos. But he will tell you next step Mas ele vai te contar qual é o When próximo passo. when it's time for you to take next step. Quando for a hora de você tomar o próximo passo. And when that takes big faith, Isso pode precisar que você tenha uma grande fé. he gives you that ability to trust him. E ele vai te dar a habilidade de confiar nele. You won't see what's beyond that step, Você pode não ver o que está depois desse passo. but you know that the caller is there beyond. Mas você sabe que aquele que te chama, ele está lá na frente. And so when we start thinking about all the things we're going to miss and all the things we are going to lose, Então, then quando we start having a wrong perspective. Quando você começa a visualizar e focar em tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você tem que deixar, quando o teu foco está naquilo,
você para de ter a verdadeira perspectiva. And in my experience, I have to take the other look at that situation. E na minha experiência, você precisa se virar para ter um outro olhar nessa situação. Not what is left behind, Agora, aquilo que eu deixei para trás, but that which the Lord has in store. e eu começo a ver aquilo que Deus tem planejado para nós. And so when I change a perspective, then I get hopeful Então, quando eu mudo a minha perspectiva, isso gera no meu coração and esperança. not fearful, Não medo, not depressed, não depressão, but hope because of who God is. mas esperança porque por causa de quem Deus é. So that would be my next step. You trust God. Então, esse é meu conselho. No próximo faithful. passo, confia em Deus. Deus é fiel. Amém. Okay? Amém. Nós fizemos uma pergunta aqui para eles, em qual área de influência da sociedade eles acreditam que está a vocação deles. Isso voltado muito aí para o que a Barbie nos falou, né, durante a sua palestra. E olha só que interessante, na área da mídia, nós temos aí de 51 votos, 4% se identifica com uma vocação para a área da mídia. Família, 27%, né, seriam dentro dessa expectativa de atuar a sua vocação dentro do contexto família. Governo, por alguma razão, 0. O que está acontecendo, gente? Né? 0. Não tem ninguém na área do governo. O que a gente faz, tio? Difícil, hein? Na educação... O tio também falou que não quer, não. Na educação, nós temos aí, 19% se identifica com essa área da educação. Eu acho que eu já sei quem são, né? Glória a Deus. Na religião, 34% se identificam dentro dessa área de influência da religião, né? Provavelmente aqui deve ter aí as seus desejos, né? Enfim, em termos de ministério, pastoral, áreas de ensino, nessa questão teológica, enfim. Nas artes, nós temos apenas 11%, né? E nos negócios, nós temos 6%. Tá certo? Então, basicamente, o que vocês colocaram em como seria, então, essa turma com relação à área vocacional. E, então, gente, nós abrimos para perguntas e alguns de vocês fizeram perguntas. Tá? E aí eu quero agora, tanto o tio Wellington quanto o Barbie, tá? Eu vou precisar que seja rápido essas próximas respostas para que a gente consiga apanhar aqui algumas dessas perguntas, tá certo? Vamos lá. Deixa eu escolher uma aqui. Essa vai ser para a Barbie. Ok? Como você define a palavra vocação? Calling. Chamado. Bem rápido. Foi bem rápido. Bem rápido. Chamado. Tá. Outra pergunta. Essa eu vou fazer para o tio Wellington. Isso vai ser interessante. Existe um lugar geográfico específico que o Senhor nos chama para atuar? Ou é aquela frase, onde precisar, eu estou indo? Eu vou colocar a vontade de Deus como uma geografia. É lá que você tem que estar. Gravaram aí, gente? Não ouvi. Poste no Instagram. Uma outra pergunta aqui, essa eu vou fazer para a Barbie, então. Quais conselhos para alguém que quer voltar para a missão? Pray and go for it. Ore e vai adiante. But it really does help also to have senders, so to be connecting with senders. Mas também ajuda você a ter pessoas específicas que vão te enviar para a missão novamente. Ter as pessoas que vão te enviar para isso. Ok. Essa eu vou fazer para a Barbie de novo. Eu acho que ela vai ter um coração assim mais, né?
pergunta é a seguinte: como lidar com o não dos seus pais? Quando eles não apoiam e te falam para sair da missão, mas você tem convicção de que isso é o que Deus quer. O que fazer? That's so important. Isso é muito importante. But that's not a problem that's too big for God. Mas isso não é um problema tão grande para Deus. And so, where are you at in your relationship? Are you still living under their authority? Onde que você está no teu relacionamento com os teus pais? Você ainda está debaixo da autoridade deles? Or are you 25 and you're married and you're not under their authority? Ou você já tem uma certa idade, 25, você é casada, você não está mais debaixo da autoridade deles? And that, I feel, makes a difference. Isso faz uma grande diferença. You can honor your parents Você pode honrar os teus if pais they are not your authority any longer, se eles não são mais a tua autoridade principal. and it comes at a cost of possibly that relationship they pull back. E pode ter um custo de que esse relacionamento vai ser afetado por isso. If you're in a relationship that they are your authority, Se você está num relacionamento com os teus pais onde eles ainda são autoridade sobre você, Defina melhor isso. define that a little bit better. okay, I am 19, I just did DTS, but I have not yet kind of gone out on my own. Eu tenho 19 anos, eu estou fazendo ETED, mas eu ainda não saí da casa dos meus pais. I go back home to where my parents live because that's the only home Eu vou voltar para a casa dos meus pais, onde eles vivem, porque é aquilo que eu Okay. chamo de casa. And my parents say, no, you are not going anymore. E os meus pais falam para mim, não, você não vai continuar em Jocum. That's what I mean. They are authority over me. I am living in their home. E é isso que eu quero falar sobre autoridade. Eles são autoridade sobre mim e eu moro na casa deles. In my heart, I want to go to missions, No meu coração, eu quero servir em missões, but more important, I want to submit to the king. mas mais do que isso, eu quero me submeter ao rei. And he calls us to submit to the authorities in our lives. E ele nos dá um comando de nós submetermos as lideranças da nossa And vida. you know what? As you submit to their authority and you're praying, I've seen so many times where God changes hearts. E quer saber? Quando você se submete à liderança dos teus pais e você fica em oração, eu já vi muitos corações de pais sendo transformados por Deus. And this is where you can see God using you right where you are. E é nesses momentos que você vê Deus te usando lá onde você estiver. And he will teach you things right there that he might not ever get a chance to if you're out having your adventure in missions. E ele vai te ensinar coisas naquele lugar que talvez você nunca teria chance de aprender se você estivesse se aventurando nas missões. Okay, so that would be for that level of authority. Então Ok. esse é o conselho. Espero que tenha respondido. Deve ter mais ainda pessoas com esse tipo de dúvidas. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para o tio Wellington. Tio Wellington, qual área da sociedade você acredita que tem sido mais negligenciada pelos cristãos? Negligenciada eu não saberia te dizer, porque eu acho que a igreja tem acordado para essa questão das áreas de influência, mas eu te diria que talvez a área mais difusa, mais confusa e pouco palpável, exatamente pelos elementos da poluição visual e da comunicação, é a área de mídia. Hoje a verdade navega lá muito diluída, a igreja navega diluída, as pessoas navegam diluídas, e nós temos a internet como um todo como uma grande vitrine do ego. Está todo mundo se mostrando ali. E você colocar
um conteúdo, basta ver, por exemplo, você coloca uma besteira qualquer no seu post, ele tem dezenas e centenas de curtidas. Você coloca um versículo bíblico, só os crentes vão lá te aplaudir. Você tem pouca curtida. Então, o interesse pelo bizarro é maior. A dificuldade que a gente tem é como se tornar relevante nesse mundo cibernético. Eu acho que é a área de influência com maior demanda de iniciativa, de criatividade, mesmo porque a fluidez dela e as mudanças são muito rápidas. Quando a gente acostuma com o aplicativo, ele já é obsoleto. Eu custei entender stories, até entender reels, e acaba que a minha postagem ela é tão pobre que eu fico com vergonha de postar. Eu não sou nenhum influencer nesse segmento. Não é a área que eu vou alcançar, mas é a área do conhecimento da tua geração. Está inerente, você já sabe disso. Então, eu acho que essa área é a mais necessária da gente aprender e buscar ser influente. Só pegando o gancho do tio aqui para a Barbie aqui, obviamente ela vive num contexto diferente, se eu posso dizer diferente, apesar de ser muito globalizado, mas como que ela observa, então, também no país dela, né, essa questão da negligência nessas áreas de influência? Qual que ela, de repente, teria leitura? Seria a mesma do tio ou ela, de repente, tem uma outra percepção e outra área, né? Probably be very, very similar. Media is really, it's media, mainstream plus social media. É provavelmente a mesma resposta. A questão da mídia, do mainstream, a mídia, é essa área mesmo. Because messages are so all around us, all the voices. Porque as mensagens, elas vêm de todos os lugares, de todo tipo de mensagem. But I would like to challenge more to enter the arts. Mas eu gostaria de desafiar mais jovens da igreja a trabalhar com artes. Because art can touch the soul. It goes beyond here and it touches the heart and the soul. Porque a arte, ela pode tocar a alma, o coração, muito mais do que o intelecto das pessoas. Ela pode tocar o coração e a alma das pessoas. And I've heard often it said that government is downstream from the arts. E eu ouvi falar uma vez que o governo, ele é uma consequência da arte. The ballads we heard when I was a teenager about rebellion and, rising up. Os valores que nós, quando eu era adolescente, recebemos da arte sobre rebelião, sobre lutar pelos nossos direitos, Is now the government that we have. hoje It went past the arts and into the actual policies of government. Hoje é a política do governo trabalhar com esses direitos. Então, isso fluiu da arte para a política de hoje. So I would love to see more Christians do excellent art and music and dance and sculpture and things that will bypass our intellect and go to our soul. Então, eu gostaria de ver mais jovens cristãos trabalhando com música, com dança, com desenho, e porque a arte ela consegue ultrapassar os limites da mente e alcançar a alma, alcançar o coração. Can I have one illustration? Uma ilustração disso. In the Oscars that come on Sunday. A entrega do Oscar que aconteceu no último fim de semana. There's one short film that's up for an Oscar. Tem um pequeno filme, bem pequenininho, que foi indicado ao Oscar. And it's really well done and has a very touching story. Foi um filme muito bem produzido, que era uma história que era tocante, que emocionava. And it really characterizes what God's love is like and what man's sinfulness is like. E ele caracterizava o que era o amor perfeito de Deus e a natureza pecadora do homem. But there's no way that anyone would detect that. Mas
sem ser um As verdadeiro Christian. cristão, ninguém poderia identificar que essa era a mensagem. And at the very end, it has greater love has no man than this, than he laid down his life for his friend. Mas no finalzinho do filme aparecia uma frase: não há ninguém que tenha tido um amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. And then it goes to the credits. E aí acabava o filme. And it's up for an Oscar. It's up for a big award. E estava lá no Oscar, That's excellent. concorrendo a um prêmio. Excellent art that is part of changing a culture. Uma arte excelente, muito bom. bem feita, que participa do trabalho de mudar uma cultura. Muito bom, muito bom. Nós estamos indo para o nosso encerramento e eu gostaria apenas de fazer mais uma pergunta, porque é parte, né, de todas aquelas situações que os nossos o público aqui entende, né, a parte financeira ali na questão do chamado, da relação com a vocação. Então, eles perguntaram o seguinte: se possível, compartilhe uma experiência com Deus em relação a finanças, aonde Ele se mostrou provedor em algo improvável. Tio Wellington. Eu compartilhei com os alunos da ETED uma experiência que tive no pioneirismo do Rio. Eu tenho várias situações de provisão e todas elas mexem com a alma, porque antes da provisão você não tem certeza de nada. E quando você tem responsabilidades, conta para pagar, jogumeiro para alimentar, é muito difícil. Se alia isso à inexperiência de liderança e ninguém a recorrer. Nós não tínhamos nenhuma igreja, nem nada. Nós tínhamos um apartamento emprestado em Copacabana. Eu saí na rua, a gente levantou a oferta entre os jocumeiros, algumas poucas moedas. Eu saí na rua totalmente decepcionado. Falei: Senhor, foi tudo um espasmo. A gente acreditou nesse chamado de missões urbanas, de vir para o Rio, e agora eu não dou conta nem de comprar o básico, arroz com feijão. Como é que nós vamos transformar essa cidade? E eu fui andando pelos quarteirões. Quem conhece o Rio de Janeiro, ali entre Barata Ribeiro e Constante Ramos, eu viro na Constante Ramos, tem 5 notas de maior circulação no chão. Exatamente no momento de maior necessidade, eu vejo 5 notas de maior circulação, que talvez hoje seria o equivalente a R$1.000. Eu sou mineiro, eu não acreditava nessa provisão dessa maneira, eu nunca tinha tido uma coisa tão óbvia, né, tão clara e tão difícil de acreditar, porque estou em Copacabana, as pessoas andando em cima daquilo. Eu pensei, deve ser menino com a linha de anzol, eu vou pegar, eu vou ficar com cara de tacho aqui, né? Depois eu olhei para cima, vi que não tinha nada. Aí, na sequência, eu vi que as notas pareciam reais, mas tem na mídia, de uma forma geral, uma impressão que de um lado parece uma nota verdadeira e do outro é da loja ou do empreendimento que eles estão divulgando. Eu pensei, deve se tratar disso. E aí, mesmo porque tinha rastros de água, assim, que as pessoas... Tem umas águas ali que sempre fica correndo ali nas avenidas em Copacabana, as pessoas pisavam naquele dinheiro. Aí eu pensei, bom, por via das dúvidas, eu vou pegar. Pisei em 3 notas, peguei 2, botei no bolso, peguei a outra, botei no bolso, tirei uma do bolso, olhei dos 2 lados, era uma nota real. E eu fiquei ali, assim, em choque, mas ao mesmo tempo querendo vibrar com a provisão, mas com a minha consciência social. Será que alguém perdeu, um velhinho, uma velhinha, alguém? Fiquei ali em pé e Deus falou comigo no evangeliquez mais claro que pode acontecer. Não temas, sou eu. Eu saí e até camarão a gente comprou naquele dia. Eita, glória. Então, não foi a única vez. Na sequência, eu achei 2 rolos de dinheiro na porta da confeitaria Colombo e foi a consolidação da confiança que precisamos ter em Deus com as finanças. Foi assim, o último momento que eu passei nesses 40 anos dentro de Jocum, onde eu não tive o que comer naquele dia e eu precisei
de uma provisão milagrosa naquele contexto. Então, dali para frente, nós deixamos no Rio 11 escrituras de propriedades compradas, uma herança de 11 terrenos, terras, casas, e Deus ainda falou uma profecia para quem está lá no Rio ainda se comprarão campos, casas e vinhas. Então assim, confia no Senhor, confia. Não é que não vai ter tempos difíceis, a gente tem, e graças a Deus a gente tem, porque a gente volta a confiança a Ele em todo o tempo. Quando nós fomos comprar Maringá, a Denise falou, puxa, a gente podia achar uma base pronta, né? Quem sabe alguém dá uma oferta única. E eu meditei sobre isso e claramente entendi no coração. Se a gente receber todo o dinheiro de uma vez, nós vamos fazer uma festa num dia, comer churrasco, celebrar a bondade dele. Mas se eu preciso do dinheiro, da provisão todos os dias eu estou nos pés dele, incomodando o Senhor. Amém. E ele provê. Amém. Okay, one of my most important financial lessons. Ok. Uma das minhas histórias, lições mais importantes na área das finanças. I lived in Hawaii at the Wyman base. Eu vivi no Havaí, na base da Jocum. It was the year of the, it was 1980 Olympics. Era as Olimpíadas de 1980. And a team of educators of us felt called on the Lord to go and be a part of prayer over the Olympics. E uma parte da minha equipe de educadores sentiu um chamado de fazer parte do grupo de intercessão pelas Olimpíadas. The first Brazilian I ever met was on that team, Eunice. E a primeira brasileira que eu conheci estava nessa equipe, a Eunice. And so we did months and months of praying and seeking the Lord and getting pictures from the Lord, getting scriptures. Então foram meses de oração, intercessão, ouvindo a Deus, recebendo palavras e visões de Deus. And we reached out and shared in newsletters with people, supporters. E a gente fez materiais para divulgar isso e enviar isso para pessoas que poderiam apoiar financeiramente. I remember we all went into the office. Lauren Cunningham was there and some of the leaders, and we shared the vision with him and them. Eu lembro que a gente foi no escritório do Lauren Cunningham e a gente compartilhou essa visão que a gente teve com o Lauren. They prayed blessing over us. E ele abençoou a nossa visão. And the date to fly came and left, and we never went. E aí o dia da ida para lá chegou e nós não fomos. And this is your will, God, that we take the gospel to the nations. What happened? E a gente, Deus, mas esse era o teu chamado, a gente levar o evangelho para as nações. O que aconteceu? We had done so much. We'd fasted, we'd given away, we'd prayed, all of the things. A gente fez tanta coisa, a gente jejuou, a gente renunciou, a gente deu oferta, a gente fez todas essas And coisas. to make things worse, somebody came to our base and talked about, God just said to go to the Olympics, and so we just went. E aí, para piorar a situação, uma outra pessoa de outra base foi para a nossa base e compartilhou com a gente que Deus mandou ele para as Olimpíadas, então eles foram e chegaram nas Olimpíadas. And it was like a knife. Foi como se fosse uma faca no meu coração. And I just cried out to the Lord. E eu clamei ao Senhor. And so as I was processing, we all were processing that. E eu estava processando, todos nós estamos processando o que aconteceu. Duas coisas vieram. One, what we did, we are offering as first fruits. E a primeira foi, tudo que a gente fez, nós devemos oferecer para Deus como frutos. First fruits are not for us, they're to be given to the Lord. Mas esses frutos não eram nossos, eles eram do Senhor. And second, in my daily reading, I was reading John 20, I think. E em segundo eu estava lendo João, capítulo 20. And Jesus is asking Peter, Peter, do you love me? E Jesus estava perguntando a Pedro, Peter, Pedro, do you você love me me? ama? Pedro, você me ama? Peter, do you love me? 3 Pedro, times. você me ama? 3 vezes. And I'm reading that, and what I read was, Barb, do you trust me? E quando eu estava lendo aquilo, o que eu li foi, Barbie, você confia em mim? Man, Barb, do you trust me? Barbie, você confia em mim? I mean, I was just weeping by then. E eu estava chorando naquele momento. What is this, 50 years later? It was so
much the heart of the Lord. Are you going to trust me when you get disappointed? E era muito o coração de Deus para mim. Barbie, você vai confiar no Senhor quando você ficar desapontada? And then Peter said, you know, who else do I have to turn to? Yes, I love you. I said, who else do I have to trust? Yes, I trust E you. assim como Pedro que falou, para quem mais eu vou recorrer? Sim, eu te amo. Eu falei para Deus, a quem mais eu posso recorrer, Deus? Sim, eu confio em você. Our team went to work that summer. Instead of going to the Olympics, we started writing curriculum. E naquelas verão, ao invés de irmos para as Olimpíadas, a nossa equipe começou a desenvolver o currículo bíblico. And 50 years later, that is the curriculum that I'm teaching here at this base. 15 anos depois, vários anos depois, este é o currículo que eu estou aqui hoje ensinando para a equipe da Aprender e Viver. I mean, God knew what he was doing, and I feel like he trusted me with that test. Deus sabia o que ele estava fazendo e eu sinto que Deus confiou a mim essa tarefa. And the next year, guess what? I was in China, Mongolia, and Russia. E no ano seguinte, adivinha, eu viajei para a China, para a God Mongólia e para a provided Rússia. in his time. E Deus proveu para todas essas viagens. Muito bom, muito bom. Gente, glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso tempo agradecidos. Tio Wellington, Barbie, muito obrigado. A história de vocês enriquece e aquece os nossos corações. Nos inspira de forma fantástica, incrível. Então, obrigado por vocês serem inspirações para nós, para toda essa galera aqui. E nós temos muito ainda para ouvir, ainda vamos ter outros tempos para poder estar sendo ministrado pela vida de vocês. Muito obrigado. Amém, gente? Então, Ana Maria? Eu mesmo? Olha aí, rapaz. Então, tá bom, gente. Vamos encerrar esse tempo agradecendo ao Senhor. Michel, cantina está aberta. Refri, as coisas estão lá. Vamos só agradecer ao Senhor por essa manhã. Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela manhã que nós tivemos aqui. Obrigado porque nós pudemos, de forma clara, ouvir a sua voz em tudo aquilo que foi falado e manifesto, que nessa manhã nós te agradecemos. Obrigado pela vida do tio Wellington, da Barbie, Deus. Obrigado pelo André, Deus, na tradução. Nós agradecemos, Deus, e prepara os nossos corações para ao longo do dia, para a noite. Assim nós o desejamos e pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Retorna 7h30. Quero ver todos aqui. Por favor, compartilhe nas redes sociais aí, gente.